Caríssimos irmãos, o vídeo de hoje eu quero te ensinar a ter cuidado com as influências que você recebe. Ter cuidado com quem te influencia e ter cuidado com pessoas manipuladoras. Existem dois tipos de pessoas: as que influenciam e as que são influenciadas. As que influenciam são pessoas de opiniões bem definidas, são pessoas objetivas, destemidas, são pessoas que são bem esclarecidas no que querem, no que desejam, e essas pessoas apresentam algumas qualidades e, em razão disso, gostam de exercer influência. As pessoas influenciáveis são as pessoas que têm uma personalidade um pouco mais apática, mais introvertida, são pessoas que não são tão esclarecidas e por isso necessitam de influência. E há um terceiro grupo que envolve todas as pessoas, todos nós, os fortes e os fracos, os influenciadores e os influenciados, em certa medida, também são influenciados. E por quem nós somos influenciados? Nós somos seres sociais e convivemos com uma diversidade de pessoas, com centenas de pessoas, desde dentro da nossa casa e estendendo para toda a nossa família, até trabalho, escola, igreja, enfim. Entretanto, as que exercem influência são aquelas que temos mais proximidade. São as mais próximas, as mais íntimas. Nesse sentido, todos nós somos formados em parte por aqueles que estão do nosso lado. O que nós pensamos, o que nós somos, um pouco dos nossos hábitos, da nossa maneira de pensar, veio dessas influências, ou vem dessas influências, dessas pessoas que estão perto de nós. Então nós somos construídos, né, até a nossa formação, que ela continua, somos construídos por pessoas que estão ao nosso lado. Então parte do que somos, pensamos e falamos é fruto da influência daqueles que estão próximos, da influência que eles exercem em nós. Só que precisamos saber se essas influências são boas ou não. Se essas pessoas que estão próximas de nós, devemos confiar nelas ou não. Pode ser que os seus hábitos tenham mudado, você tenha se tornado uma pessoa pior e não melhor por causa das influências, por se deixar influenciar por pessoas. E aí você às vezes cede tanto a isso que até perde a sua identidade. Você começa a andar, fazer e pensar só debaixo das influências que você recebe. Isso pode ser muito ruim. Você precisa saber e escolher com precisão quem vão ser as pessoas próximas e íntimas e quem você vai permitir exercer influência. Porque você pode se dar mal, fazer coisas que podem te prejudicar, desobedecer a Deus, sair dos caminhos de Deus, comprometer seu casamento, a educação dos seus filhos, até o seu comportamento, em razão de influências. Isso aconteceu com um dos filhos de Davi, Amnon. Amnon começou a ter um desejo esquisito pela sua irmã Tamar. Isso aconteceu, nasceu, uma tentação brotou no coração dele. E um desejo doentio. Ele teve uns 5 minutos de loucura e queria possuir a irmã, mas não havia maneira de fazer isso. Eles estavam vivendo no palácio, eles eram filhos de Davi, isso ia ser um escândalo. Então um primo dele apareceu, um primo de Absalão, chamado Jonadab. Provavelmente esse jovem, esse primo,
era muito próximo de Amnon. E provavelmente Amnon, filho de Davi, que se apaixonou pela irmã Tamar, confiava nele. Então ele dá um conselho a ele. Então ele diz para ele como ter aquela menina. Você vai se fingir de doente, vai entrar no teu quarto e vai pedir um bolo. Só que não pede para uma empregada, não. Pede para sua irmã Tamar fazer o bolo e trazer. Quando ela entrar no quarto com a bandeja, com o bolo, você tranca a porta e você agarra ela e fica com ela à força. Então veja a loucura. Amnon, então, influenciado por Jonadab, faz tudo isso. Se finge de doente, faz o plano e comete um incesto, um pecado gravíssimo. E quem foi o responsável? A influência de Jonadab. A influência que foi exercida sobre ele o levou a cometer uma loucura dessa, pecar contra Deus, violentar a sua irmã, desonrar o rei, trazer o escândalo para a corte e o pior de tudo, ele foi morto depois por Absalão, o seu irmão. Tudo isso por causa das influências. Eu quero que você tome cuidado e eu quero perguntar, quem são as pessoas que te influenciam? Que tipo de influência essas pessoas geram sobre você? Existem aquelas pessoas que não só influenciam, como também são manipuladoras. Elas fazem você pensar como elas querem, se vestir como elas querem, elas policiam a sua vida, elas vão dirigindo o seu comportamento. Elas são tão sagazes, elas são tão perversas, tão manipuladores, que eles vão tecendo teias, envolvendo você nas teias. E talvez você tenha sido vítima de manipulação, ou você tem manchado o seu nome, ou mudado, comprometido a sua identidade pelas influências. Talvez é uma mãe maligna, uma sogra imoral, são amigos profanos, ou sei lá, alguma pessoa que você é muito íntima, mas que é peçonhenta e que tem pouco a pouco mudado os seus pensamentos, seu coração e feito você se tornar a pessoa que você é. Você tem que tomar cuidado com isso. Como mudar isso? Você deve, primeiro, retirar todas essas pessoas da sua intimidade que te fazem mal, que não são convertidas, que são ímpias, que são mau caráter, que já tiveram o seu testemunho reprovado na sociedade. Retire essas pessoas do seu caminho, da sua vida e proíba elas de exercer influência sobre você. Não as ouça, não considere o que elas falam. E segundo, você deve escolher quem fará parte do seu círculo de amizade íntimo. E escolher quem exerce influência sobre você e quem deve ser. Primeiro, pessoas convertidas, crentes. Não estou falando pessoas que vão à igreja, que foram batizadas. Não, nascidas de novo, crentes, verdadeiros salvos. Segundo, devem ser pessoas maduras, pessoas que têm bagagem, pessoas experientes. Terceiro, devem ser pessoas piedosas, que andam com Deus, santas, homens e mulheres de oração. Quarto, devem ser pessoas que já foram provadas e aprovadas. Seu caráter, seu testemunho já foi testado. Eles têm uma história de integridade e retidão. E quinto, devem ser pessoas que têm apreço por Jesus e pela sua igreja. Pessoas que levam Jesus em alta conta e amam a igreja dele. E estão frequentemente envolvidos com a igreja. Esses é que têm que exercer influência sobre você. E você pode ter certeza que isso vai se manifestar fazendo você mais parecido com Jesus. Fique com pessoas que te façam amar mais e se parecer mais com Jesus. Deus abençoe.